O capítulo 32. Também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse: Este é o acampamento de Deus. E chamou aquele lugar Maanaim. Então, Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom, e lhes ordenou: Assim direis a meu senhor Esaú: Assim diz Jacó, teu servo: Com Labão morei como peregrino e lá fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-lo a meu senhor, para lograr mercê à sua presença. Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo: Fomos a teu irmão Esaú, também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. Então, Jacó teve medo e se perturbou, dividiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e bem assim os rebanhos, os bois e os camelôs. Pois disse: Se vier Esaú contra um bando e o ferir, o outro bando escapará. E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: Torna para tua terra e para tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Pois, com apenas o meu cajado, atravessei este Jordão, já agora sou 2 bandos. Livra-me da mão de meu irmão Esaú, porque eu temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. E disseste: Certamente, eu te farei bem e darei a tua descendência como a areia do mar, que, pela multidão, não se pode contar. E passou ali aquela noite, e, do que lhe veio à mão, tomou um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. E entregou-os às mãos dos seus servos, cada rebanho à parte, e disse aos servos: Passai adiante de mim e deixai espaço entre rebanho e rebanho. Ordenou ao primeiro, dizendo: Quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar: De quem és? Para onde vais? De quem são estes diante de ti? Responderás: São de teu servo Jacó. É presente que ele envia a meu senhor Esaú, e eis que ele mesmo vem atrás de nós. Ordenou também ao segundo, ao terceiro e a todos os que vinham conduzindo os rebanhos: Falareis desta maneira a Esaú, quando vos encontrardes com ele. Direis assim: Eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós. Porque dizia consigo mesmo: Eu aplacarei com o presente que me precede e, depois, o verei. Porventura, me aceitará a face. Assim, passou o presente para diante dele. Ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem, até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: Não te deixarei ir se me não abençoares. Perguntou-lhe: Pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então, disse: Já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: Dize-me, peço-te, o teu nome. Respondeu ele: Por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem, até hoje, o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocará a articulação da coxa de Jacó, no nervo do quadril. O capítulo 33. Levantou Jacó os olhos e viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então, passou os filhos a Lia, a Raquel e as 2 servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José, por últimos. E ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então, Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Daí, levantou Esaú os olhos, e vendo as mulheres e os meninos, perguntou: Quem são estes contigo? Respondeu-lhe Jacó: Os filhos com que Deus agraciou a teu servo. Então, se aproximaram as servas, elas e seus filhos, e se inclinaram. Chegaram também Lia e seus filhos e inclinaram-se. E, por último, chegaram José e Raquel e se inclinaram. Perguntou Esaú: Qual é o teu propósito com todos estes bandos que encontrei? Respondeu Jacó: Para lograr mercê na tua presença. Então, disse Esaú: Eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. Mas Jacó insistiu: Não recuses, se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceites o meu presente, porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus e te agradaste de mim. Peço-te, pois, aceita o meu presente que eu te trouxe,
porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura. E insistiu com ele até que o aceitou. Disse Esaú: partamos e caminhemos, eu seguirei junto de ti. Porém Jacó lhe disse: meu senhor sabe que estes meninos são frágeis e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se, para caminhar, as afadigarem, morrerão todos os rebanhos. Passe o meu senhor adiante do seu servo. Eu seguirei guiando-as pouco a pouco no passo do gado que me vai à frente e no passo dos meninos, até chegar a meu senhor em Seir. Respondeu Esaú: permite, ao menos, que eu deixe contigo alguns da gente que está comigo. Disse Jacó: para quê? Basta que eu encontre mercê aos olhos de meu senhor. Assim, voltou Esaú aquele dia a seu caminho, para Seir. Jacó, porém, partiu para Sucote, e edificou uma casa para si e fez palhoças para o seu gado. Por isso, o lugar se chamou Sucote. Chegou Jacó são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã-Arã, e armou a sua tenda diante da cidade. A parte do campo, onde armara sua tenda, comprou-a dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar e lhe chamou Eu Eloé Israel. O capítulo 34. Passados alguns dias, saiu Diná, filha de Lia, que esta havia dado a Jacó, para ver as filhas da terra. E a viu Siquém, filho de Amor, o Eveu, príncipe daquela terra, tomou-a e deitou-se com ela, e a humilhou. Apequenou-se a alma dele pela filha de Jacó, e amou a jovem, e lhe falou ao coração. Disse Siquém a Amor, seu pai: toma-me por mulher esta jovem. Ouvindo Jacó que Siquém havia contaminado a sua filha Dina, os filhos dele estavam com seu gado no campo. Calou-se Jacó até que eles voltassem. Veio Amor, pai de Siquém, falar com Jacó. Saiu também os filhos de Jacó do campo, quando ouviram as notícias, e, estando os homens entristecidos e furiosos, porque Siquém havia cometido uma desonra em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, coisa que não se devia fazer. Disse Amor a eles: o minha alma se anseia por vossa filha, dai-ma por mulher. Fazei-me um acordo comigo, dai-me vossas filhas para esposas e tomai vossas filhas para vós, e habitaremos convosco, e a terra estará diante de vós, habitai e negociai nela, e tomai posse dela. Respondeu-lhes Jacó e os filhos dele com engano, dizendo: não podemos fazer tal coisa, dar a nossa irmã a um homem não circuncidado, porque seria um opróbrio para nós. Mas, com esta condição, vos faremos isto: se vos fizerdes como nós, circuncidando todos os vossos males, então vos daremos nossas filhas e tomaremos as vossas para nós, habitaremos convosco e seremos um só povo. Se não nos ouvirdes e não vos circuncidardes, tomaremos nossa filha e partiremos. As palavras pareceram boas a Amor e a Siquém, filho de Amor. Não demorou, pois, para que, levando a questão a eles, Amor e Siquém vieram à porta da sua cidade e falaram aos homens da sua cidade, dizendo: estes homens são pacíficos conosco, habitem na terra e negociem nela, porque a terra é ampla o suficiente para eles, tomem-nos por mulheres e tomem-nos as filhas deles. Mas, com esta condição, que se circuncidarem como nós, todos os homens da cidade, então nos daremos as suas filhas, e tomaremos as nossas filhas para nós. Se não ouvirdes, tomaremos a nossa filha e partiremos. E aceitaram os homens da cidade a proposta de Amor e Siquém, sendo todos os homens da cidade circuncidados. No terceiro dia, quando estavam com dores, 2 dos filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e vieram contra a cidade, desatendendo a todos e mataram todos os homens. Tomaram suas esposas e suas crianças e levaram-nas como despojo, e saíram. Veio Jacó e disse a Simeão e Levi: trouxeste sobre mim uma grande aflição, fazendo-me odioso aos habitantes desta terra, aos cananeus e perizeus, e sendo eu poucos em número, eles se ajuntarão contra mim e me ferirão, e serei destruído, eu e minha casa. Responderam eles: devia ele tratar a nossa irmã como uma meretriz? O capítulo 35. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então, disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes, levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então, deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E, tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas, e não perseguiram aos filhos de Jacó. Assim, chegou Jacó a Luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. E edificou ali um altar e ao lugar chamou Eu Betel, porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença de seu irmão.
Morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Lom-Bacute. Vindo Jacó de Padã-Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó. Já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso, sê fecundo e multiplica-te, uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaque dar-te-ei a ti, depois de ti, a tua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe falará. Então, Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falará com ele, e derramou sobre ela uma libação e lhe deitou óleo. Ao lugar onde Deus lhe falará, Jacó lhe chamou Betel. Partiram de Betel, e, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Em meio às dores do parto, disse-lhe a parteira: não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim, morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sepultura de Raquel levantou Jacó uma coluna que existe até ao dia de hoje. Então, partiu Israel e armou a sua tenda além da torre de Éder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Ruben e se deitou com Bila, concubina de seu pai, e Israel o soube. Eram 12 os filhos de Israel. Descendentes de Jacó: Ruben, o primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, filhos de Lia, José e Benjamim, filhos de Raquel, Dan e Naftali, filhos de Bila, serva de Raquel, e Gade e Asser, filhos de Zilpa, serva de Lia. São estes os filhos de Jacó, que lhe nasceram em Padã-Arã. Veio Jacó a Isaque, seu pai, a Manre, a Quiriate-Arba, que é Hebrom, onde peregrinaram Abraão e Isaque. Foram os dias de Isaque 180 anos. Velho e farto de dias, expirou Isaque e morreu, sendo recolhido ao seu povo, e Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. O capítulo 36. Estes são os descendentes de Esaú, que é Edom. Esaú tomou suas mulheres das filhas de Canaã: Ada, filha de Elom, o Eteu, Olibama, filha de Aná, neta de Zibeão, o Eveu, e Basimate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. Ada deu à luz a Elifaz a Esaú, e Basimate deu à luz a Reuel. E Olibama deu à luz a Jeus, a Jaalão e a Corá. Estes são os filhos de Esaú, que lhe nasceram na terra de Canaã. Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e suas filhas, e todos os membros da sua casa, e seu gado, e todos os seus animais, e todo o seu bens que havia adquirido na terra de Canaã, e foi para a terra de Seir, longe de seu irmão Jacó. Porque os bens deles eram muitos para que pudessem habitar juntos, e a terra onde peregrinavam não os podia sustentar por causa do seu gado. Assim, Esaú habitou na terra de Seir. Esaú é Edom. Estes são os descendentes de Esaú, pai dos Edomitas, na terra de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Basimate, mulher de Esaú. Estes são os filhos de Elifaz: Temã, Omar, Zefo, Gatã e Kenaz. E Timna era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e deu à luz a Amaleque. Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú. Estes são os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Estes são os filhos de Basimate, mulher de Esaú. Estes são os filhos de Olibama, mulher de Esaú: Jeus, Jaalão e Corá. Estes são os filhos de Olibama, filha de Aná, mulher de Esaú. São estes os chefes dos Edomitas, segundo suas famílias e os lugares onde habitaram: o chefe de Temã, o chefe de Omar, o chefe de Zefo, o chefe de Kenaz, o chefe de Corá, o chefe de Gata, o chefe de Amaleque. Estes são os chefes que saíram de Elifaz na terra de Edom. Estes são os filhos de Ada. Estes são os filhos de Reuel, filho de Esaú, o chefe de Naate, o chefe de Zerá, o chefe de Samá, o chefe de Mizá. Estes são os chefes de Reuel na terra de Edom. Estes são os filhos de Basimate, mulher de Esaú. Estes são os filhos de Olibama, mulher de Esaú, o chefe de Jeus, o chefe de Jaalão, o chefe de Corá. Estes são os chefes de Olibama, filha de Aná, mulher de Esaú. Estes são os filhos de Seir, o Eveu, que habitavam na terra: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezer e Anã. Estes são os chefes dos Eveus, descendentes de Seir na terra de Edom.
Estes são os chefes dos heveus, conforme suas famílias. Lotã teve como filhos Hori e Emon, e a irmã de Lotã foi Timna. Sobal teve como filhos Alvan, Manate, Ebal, Cefo e Onã. Zibeão teve como filhos Aía e Aná. Este Aná foi quem achou as fontes de água no deserto, quando apacentava os jumentos de seu pai Zibeão. Aná teve como filhos Jeús e Jaalão. Estes são os chefes dos heveus, descendentes de Seir na terra de Edom. Estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel. Bela, filho de Beor, o nome da sua cidade era Dinaba. E morreu Bela, e reinou em seu lugar Jobabe, filho de Zerá, de Bosra. E morreu Jobabe, e reinou em seu lugar Uzão, da terra de Temã. E morreu Uzão, e reinou em seu lugar Hadade, filho de Bedade, o qual feriu os midianitas no campo de Moabe, e o nome da sua cidade era Vite. E morreu Hadade, e reinou em seu lugar Sama, de Masreca. E morreu Sama, e reinou em seu lugar Saul, de Reubote, à beira do rio. E morreu Saul, e reinou em seu lugar Baal-Anã, filho de Acbor. E morreu Baal-Anã, e reinou em seu lugar Hadade, e o nome da sua cidade era Pai. A mulher de Hadade se chamava Metetebel, filha de Matrede, filha de Mesaabe. Estes são os nomes dos chefes de Esaú, segundo as suas famílias, segundo as suas moradas, na terra do seu domínio: o chefe de Timna, o chefe de Alva, o chefe de Getete, o chefe de Olibama, o chefe de Elá, o chefe de Pinom, o chefe de Kenais, o chefe de Temã, o chefe de Mibzar, o chefe de Magdiel, o chefe de Irã. Estes são os chefes dos Edomitas, segundo suas habitações na terra de Edom. O capítulo 37. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estes são os descendentes de Jacó. José, com a idade de 17 anos, apacentava o rebanho com seus irmãos. Sendo ainda jovem, estava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E true José amava deles seu pai. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de diversas cores. E, vendo os irmãos de José que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, odiaram-no, e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho, e contou a seus irmãos, e eles o odiaram ainda mais. Disse-lhes ele: Ouvi, peço-vos, este sonho que tive. Eis que estávamos atando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e também ficou em pé, e eis que os vossos feixes se vieram em roda e se inclinaram ao meu feixe. Responderam-lhe seus irmãos: Terás tu de reinar sobre nós? Ou dominar-nos-ás sobre nós? E o odiaram ainda mais por causa dos seus sonhos e por causa das suas palavras. Teve ele ainda outro sonho, e contou a seus irmãos, dizendo: Eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam para mim. E, contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai, e lhe disse: Que sonho é esse que tiveste? Viremos, porventura, eu e tua mãe e teus irmãos, a nos inclinarmos até a terra diante de ti? E os irmãos tinham-lhe inveja, mas seu pai guardava aquele negócio em seu coração. Os irmãos de José foram a pastorear o rebanho de seu pai, perto de Siquém. E disse Israel a José: Não estão teus irmãos apacentando o rebanho em Siquém? Vem, enviarei-te a eles. E ele respondeu: Eis-me aqui. Disse-lhe Israel: Vai, peço-te, ver como vão teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me notícias. E enviou do vale de Hebrom, e foi a Siquém. E um homem o encontrou vagando pelos campos, e perguntou-lhe aquele homem, dizendo: Que procuras? E disse ele: Busco meus irmãos, dize-me, peço-te, onde apacentam eles o rebanho. Então, o homem lhe disse: Partiram-se daqui, porque eu os ouvi dizerem: Vamos a Dotã. Foi José atrás de seus irmãos, e os achou em Dotã. E viram-no de longe, antes que se chegasse a eles, e conspiraram contra ele para o matar. E disseram uns aos outros: Eis que aí vem o sonhador. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lançamo-lo em uma das cisternas, e diremos: Uma fera o comeu, e veremos, então, que será de seus sonhos. Ouvindo isso, Ruben livrou-o das suas mãos, dizendo: Não lhe tiremos a vida. Disse ainda Ruben: Não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto, mas não estireis a mão contra ele, para que o livrasse das suas mãos e o entregasse ao pai. Sucedeu que, quando José chegou aos seus irmãos, tiraram-lhe a túnica de diversas cores que estava sobre ele. E tomaram-no e lançaram-no na cisterna. A cisterna estava vazia, não havia água nela. Sentaram-se para comer pão, e, levantando os olhos, olharam, e eis que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade, com seus camelôs carregados de especiarias, bálsamo e mirra, indo levar isso ao Egito. Disse Judá a seus irmãos: Que proveito teremos em matar nosso irmão e encobrir o seu sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas e não ponhamos a nossa mão sobre ele,
porque é nosso irmão, nossa carne. E os irmãos ouviram-no. Então, passaram os mercadores miditas, e puxaram José para cima da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 peças de prata. E levaram José ao Egito. E Rúben voltou à cisterna, e eis que José não estava na cisterna. E rasgou as suas vestes, e voltou aos seus irmãos e disse: O menino não apareceu, e eu, onde irei? Tomaram, pois, a túnica de José, mataram um cabrito, e a mergulharam no sangue, e enviaram a túnica de diversas cores, e a levaram a seu pai, dizendo: Esta achamos, reconhece, peço-te, se é a túnica de teu filho, ou não. E ele a reconheceu, e disse: É a túnica de meu filho, uma fera o comeu, certamente, foi despedaçado José. Então, Jacó rasgou as suas vestes, e pôs um saco sobre os lombos, e lamentou a seu filho muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolar, mas ele não quis ser consolado, e disse: Descerei ao meu filho até o Sheol, lamentando. E chorou o seu pai. Os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. O capítulo 38. Naqueles dias, aconteceu que Judá se apartou de seus irmãos e foi habitar na casa de um homem adulamita, cujo nome era Irá. E viu Judá ali a filha de um homem cananeu, cujo nome era Sua, e a tomou por mulher e a coabitou com ela. E ela concebeu e deu à luz um filho, e chamou o seu nome Er. Concebeu novamente e deu à luz um filho, e chamou o seu nome Onã. Concebeu ainda e deu à luz um filho, e chamou o seu nome Selá. Estava ela em Quizib quando deu à luz. Judá tomou uma mulher para Er, seu primogênito, chamada Tamar. Mas Er, primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, e o Senhor o feriu. Então disse Judá a Onã: Coabita com a mulher de teu irmão, e suscita descendência a teu irmão. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua, e aconteceu que, sempre que coabitava com a mulher de seu irmão, derramava no chão, para não dar descendência a seu irmão. E o que fazia era mau aos olhos do Senhor, e também o feriu a ele. Então disse Judá a sua nora Tamar: Fica viúva na casa de teu pai até que Selá, meu filho, cresça, porque pensava, para que não morra também ele, como seus irmãos. Então se foi Tamar e habitou na casa de seu pai. E, passados muitos dias, morreu a mulher de Judá, a filha de Sua. E, após o luto, Judá subiu a Timna para tosquear suas ovelhas, e com ele foi seu amigo Irá, o adulamita. Então foi informado a Tamar, dizendo: Eis que teu sogro sobe a Timna para tosquear suas ovelhas. E ela se despojou das vestes de viúva e se cobriu com um véu, e se envolveu com um manto, e se assentou à entrada de Enaim, que está no caminho de Timna, porque viu que Selá já havia crescido, e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo-a Judá, a tomou por uma prostituta, porque tinha coberto o rosto. E, chegando-se a ela, disse: Vem, peço-te, deixa-me coabitar contigo, porque não sabia que era sua nora. Ela disse: Que me darás por isso? Ele respondeu: Eu te enviarei um cabrito do rebanho. Ela disse: Se me deres penhor até que o envieis. Ele perguntou: Que penhor te darei? Ela respondeu: Teu selo, tua corda e o cajado que tens na mão. Ele lhos deu, e coabitou com ela, e ela concebeu dele. Levantando-se, foi-se, e tirou-se o véu e vestiu as suas vestes de viúva. E Judá enviou o cabrito pela mão de seu amigo adulamita, para que tomasse de volta o penhor da mulher, mas não a achou. Então perguntou aos homens daqueles lugares: Onde está a prostituta que estava em Enaim, ao longo do caminho? E disseram: Não há aqui nenhuma prostituta. Então voltou a Judá, e disse: Não a achei. E também os homens do lugar disseram que ali não havia prostituta. Disse Judá: Fique para si o que tenho, para que não venhamos a ser aviltados. Eis que eu enviei este cabrito, e tu não o achaste. Cerca de 3 meses depois, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, cometeu prostituição, e, além disso, está grávida de prostituição. Então disse Judá: Trazei-a, para que seja queimada. Quando a fizeram sair, ela mandou chamar seu sogro, dizendo: Do homem a quem estas coisas pertencem estou grávida. E disse mais: Examina, peço-te, de quem são estes selos, a corda e o cajado. Então Judá os reconheceu, e disse: Ela é mais justa do que eu, porque não a dei a Selá, meu filho. E nunca mais a conheceu. E aconteceu que, no tempo do parto, se acharam gêmeos em seu ventre. E aconteceu que, no dar à luz, um deles estendeu a mão, e a parteira pegou e amarrou um fio de escarlata na sua mão, dizendo: Este saiu primeiro. E aconteceu que, retirando a mão, eis que saiu seu irmão, e ela disse: Como é que te rompeste? Então chamou o nome daquele irmão, Pérez. Depois saiu seu irmão, que tinha o fio de escarlata na mão, e chamou o nome dele, Zerá. O capítulo 39. José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó,
capitão da guarda, egípcio, comprou dos ismaelitas que o haviam levado para lá. O Senhor era com José, e foi um homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. E viu o Senhor de José que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor fazia prosperar na sua mão. José achou graça aos seus olhos e serviu-o, e fez-lhe mordomo de sua casa, e lhe confiou tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o fez mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, e com ele não se preocupava com coisa alguma, senão com o pão que comia. E José era formoso de corpo e de aparência. Depois destas coisas, aconteceu que a mulher de seu senhor levantou os olhos para José e disse: Deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher de seu senhor: Eis que meu senhor não se preocupa com o que há na casa, e tudo o que tem me entregou na mão. Não há ninguém maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto é sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falava ela a José todos os dias, mas ele não a ouviu para se deitar com ela, nem estar com ela. Aconteceu, pois, que, ao entrar ele na casa para fazer o seu serviço, ninguém dos da casa estava ali. Então ela o pegou pelas vestes, dizendo: Deita-te comigo. Ele, porém, deixou na mão dela a veste e fugiu e saiu. E, vendo ela que lhe tinha deixado a veste em sua mão e que tinha fugido para fora, chamou os homens da casa e lhes falou, dizendo: Vede, trouxe-nos um hebreu para nos zombar, veio a mim para se deitar comigo, e eu gritei em alta voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou a veste que estava com ele e fugiu e saiu. E aconteceu que, quando o senhor de José ouviu as palavras que a mulher dele lhe falava, dizendo: Assim me fez o teu servo, ele se enfureceu. Então o senhor de José tomou-o e o lançou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos, e ele ficou ali na prisão. O Senhor, porém, era com José e estendeu para com ele a sua misericórdia, e deu-lhe graça aos olhos do chefe do cárcere. E o chefe do cárcere confiou na mão de José todos os presos que estavam na prisão, e ele era responsável por tudo o que ali se fazia. O chefe do cárcere não tinha cuidado de coisa alguma que estava na mão de José, porquanto o Senhor era com ele, e o Senhor fazia prosperar tudo o que ele fazia. O capítulo 40. Aconteceu depois destas coisas que o copeiro-mor do rei do Egito e o padeiro-mor ofenderam ao seu senhor, ao rei do Egito. E o faraó ficou irado contra os dois oficiais, contra o copeiro-mor e contra o padeiro-mor, e os lançou na prisão, na casa do capitão da guarda, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda entregou-os na custódia de José, e ele os servia, e estavam eles em prisão por algum tempo. E sonharam ambos, o copeiro-mor e o padeiro-mor do rei do Egito, que estavam presos na prisão, cada um seu sonho na mesma noite, e cada sonho com a sua interpretação. E, vindo de manhã, José veio a eles e olhou para eles e viu que estavam tristes. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que estavam com ele na prisão da casa de seu senhor, dizendo: Por que são maus os vossos rostos hoje? Eles lhe disseram: Temos sonhado um sonho, e não há quem o interprete. Então disse-lhes José: Não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Então o copeiro-mor contou seu sonho a José e disse-lhe: No meu sonho, eis que uma videira estava diante de mim, e na videira havia 3 sarmentos, e como que brotavam flores, e a sua flor se tornou em cachos de uvas maduras, e eu tinha na mão do faraó o cálice, e eu tomei as uvas e as espremi no cálice de Faraó, e dei o cálice na mão de Faraó. Então disse-lhe José: Esta é a sua interpretação, os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restituirá o teu ofício, e darás o cálice na mão de Faraó, segundo o teu costume quando era seu copeiro. Mas lembra-te de mim quando te for bem, e usa de bondade para comigo. Peço-te que te lembres de mim a Faraó e me tire desta casa. Porque, na verdade, fui roubado da terra dos hebreus, e também aqui nada tenho feito para que me ponham na masmorra. Então o padeiro-mor, vendo que a interpretação era boa, disse a José: Eu também sonhei, eis que tinha 3 cestos de pão branco sobre a minha cabeça, e no cesto de cima havia toda sorte de alimentos de confeitaria para Faraó, e os pássaros os comiam do cesto sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: Esta é a sua interpretação, os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça de sobre ti, e te pendurará na árvore, e os pássaros comerão a tua carne de sobre ti. E aconteceu que, ao 3º dia, no dia do aniversário de nascimento de Faraó, fez um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro-mor e a cabeça do padeiro-mor no meio dos seus servos. E restaurou o copeiro-mor ao seu ofício, e ele deu o cálice na mão de Faraó, e fez enforcar o padeiro-mor, como José tinha interpretado. Contudo, o copeiro-mor não se lembrou de José,
mas se esqueceu dele. O capítulo 41. Passados 2 anos, sonhou Faraó que estava de pé à beira do rio. E eis que do rio subiam 7 vacas de bela aparência e gordas, e pastavam no prado. E eis que 7 vacas magras e feias subiam após elas do rio e se puseram junto às vacas de bela aparência e gordas à margem do rio. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas de bela aparência e gordas. Então Faraó despertou, e dormiu outra vez, e sonhou. E eis que 7 espigas de trigo cresciam em uma só espiga, cheias e boas. E eis que 7 espigas finas e queimadas pelo vento oriental brotavam após elas. Então as espigas finas devoraram as 7 espigas boas. E acordou Faraó, eis que era um sonho. E aconteceu que, pela manhã, o seu espírito estava perturbado, e mandou chamar todos os magos do Egito e todos os sábios, e lhes contou Faraó o seu sonho, mas ninguém havia que o interpretasse a Faraó. Então, o copeiro Mor falou a Faraó, dizendo: As minhas iniquidades lembro-me hoje. Faraó estava irado contra os seus servos e lançou-me na prisão, na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro Mor. E sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, cada um segundo a interpretação do seu sonho. E havia ali conosco um hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhe, e ele nos interpretou o sonho, a cada um segundo a seu sonho interpretou. E aconteceu que, como ele interpretou para nós, assim aconteceu. A mim me restituíram ao meu ofício, e ele foi enforcado. Então mandou o Faraó chamar a José, e apressadamente o fizeram sair da masmorra, e ele se barbeou e trocou de roupas e veio a Faraó. E disse Faraó a José: Sonhei um sonho, e não há quem o interprete, e ouvi dizer de ti que, ouvindo um sonho, o interpretas. Então respondeu José a Faraó, dizendo: Não está em mim, Deus dará resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: No meu sonho, eis que estava de pé à beira do rio, e eis que do rio subiam 7 vacas de bela aparência e gordas, e pastavam no prado. E eis que 7 vacas magras e feias subiam após elas do rio e se puseram junto às vacas de bela aparência e gordas, e as vacas magras e feias comeram as 7 vacas gordas. E quando elas comeram, ninguém podia perceber que tivessem comido, mas estavam tão magras como antes. Então acordei. E também vi no meu sonho que 7 espigas de trigo cresciam em uma só espiga, cheias e boas. E eis que 7 espigas finas e queimadas pelo vento oriental brotavam após elas. Então as espigas finas devoraram as 7 espigas boas. E eu disse aos magos, mas ninguém me pôde dar a explicação. Então respondeu José a Faraó, dizendo: O sonho de Faraó é um, o que Deus vai fazer, ele o revelou a Faraó. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são 7 anos, é um só sonho. As 7 vacas magras que subiram após elas são 7 anos, e as 7 espigas finas e queimadas pelo vento oriental serão 7 anos de fome. É o que eu disse a Faraó. O que Deus vai fazer, ele o revelou a Faraó. Eis que vem 7 anos de grande abundância em toda a terra do Egito. E, após eles, levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda a abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E a abundância que houve na terra do Egito não se conhecerá pelo devido àquela fome que virá depois, a qual será muito grave. E quanto ao sonho de Faraó ter sido duplicado 2 vezes, é porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Agora, pois, Faraó, e veja um homem inteligente e sábio, e ponha-o sobre a terra do Egito. Faça isso Faraó, e ponha supervisores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de abundância. E ajunte todo o alimento destes bons anos que virão, e faça juntar trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento nas cidades, e guarde-o. E o mantimento servirá de reserva para a terra contra os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E a coisa pareceu bem a Faraó e a todos os seus servos. Então disse Faraó a seus servos: Encontraremos porventura homem como este, em quem haja o Espírito de Deus. Então disse Faraó a José: Visto que Deus te fez saber tudo isto, não há ninguém tão entendido e sábio como tu. Tu serás sobre a minha casa, e por tua palavra todo o meu povo se regerá. Somente no trono eu serei maior do que tu. E disse Faraó a José: Eis que te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E Faraó tirou o seu anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o vestiu de roupas de linho fino, e lhe pôs um colar de ouro no pescoço. E o fez subir ao 2º carro que tinha, e clamaram diante dele: Abre a marcha. E pôs-o sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: Eu sou Faraó, e sem a tua ordem ninguém levantará a mão nem o pé em toda a terra do Egito. E chamou Faraó o nome de José de Zafenate-Paneia, e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potifera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. Era José da idade de 30 anos quando se apresentou perante Faraó, rei do Egito, e saiu José da presença de Faraó, e percorreu toda a terra do Egito.
E naqueles 7 anos de abundância a terra produziu com fartura. E ajuntou todo o alimento desses 7 anos que houve na terra do Egito, e pôs o alimento nas cidades, o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade, pôs-o na mesma cidade. E José ajuntou trigo como a areia do mar, em muita abundância, até que deixou de contar, porque era sem número. E nasceram a José 2 filhos antes que viesse o ano da fome, os quais lhe deu à luz a Zenate, filha de Potifera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito de Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou de Efraim, porque disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. E aconteceu que, ao fim dos 2 anos de fome, estavam no Egito, e também em todos os países, e veio a fome em todos os países, e em toda a terra do Egito havia pão. E, vendo toda a terra do Egito que havia pão, clamou ao Faraó. E disse Faraó a todos os egípcios: Ide a José, e o que ele vos disser, fazei. E havia fome em toda a terra. Então José abriu todos os celeiros e vendia aos egípcios, e a fome se agravava na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome era grave em toda a terra. Siga para o próximo vídeo e continue sua jornada pelo livro de Gênesis. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal A Poderosa Palavra de Deus, para acompanhar mais conteúdos inspiradores.